Hoje eu estou aqui às margens do lago Corumbá 3, no município de Lusiânia, na fazenda Laje Santana. Eu vou contar para vocês a lenda, a história, o caos de um menino, de um anjo de luz que caminha sobre essas águas. Uma história, muito antiga, muito antes daqui ser represado. Nesse tempo aqui é o Ribeirão Samambaia, que ele pega a água do Cachoeira, do Ribeirão Samambaia, do Ribeirão de São Bento, junto, e aqui passava o Ribeirão Samambaia, onde é que você está vendo a represa aqui do Corumbá 4. Esse fundo aí não é montagem, é realmente as margens do lago. Vou jogar uma pedra lá para você ver que a água vai mexer, vamos ver. Viu lá? Pois então. Conta-se dos tempos antigos, aqui acima tinha uma ponte que hoje está dormindo embaixo das águas aí do lago Corumbá 3. Conta-se os mais antigos que quando foi construir essa primeira ponte, isso há muitos e muitos anos atrás, com muita dificuldade, que era para ligar aqui a fazenda Laje Santana à fazenda São Bento. Aí juntou a vizinhança, os mais velhos, com carro de boi, aquela dificuldade, e construiu uma ponte. Aquela ponte rústica das vigas redondas de madeira com tábuas em cima. Aí começa por você entender por que existe a lenda do menino que caminha sob as águas da represa Corumbá 3 na região de Laje Santana. Foi feita essa ponte e as tábuas ficou um pouco rala assim, Então de cima você via a água passando de baixo. E nesse lugar onde a ponte aqui, mais ou menos 1 quilômetro para cima, a água passava muito açoitada, que o ribeirão muito grande, já tinha o Ribeirão Samambaia, o Cachoeiro, o Ribeirão São Bento, o Roncador, tudo. Então era um riacho, e lá era muito fundo o lugar da ponte, muito estreito e com muita pedra, e tinha aquelas covancas de pedra. Então a água batia naquelas beiradas e saía formando aqueles redemoinhos assim debaixo da ponte, aquele barulhão da água, era de dar medo mesmo. Pois bem, aí tinha um homem que passava lá nessa ponte de quando em quando e sempre ouvia dizer que na cabeceira dessa ponte tinha um menino sentado. Outro dizia que passava lá, tinha um menino sentado do outro lado da ponte, do lado de lá, do lado de cá. E chegaram-se a uma conclusão o seguinte, que quando fez essa ponte, um homem foi passar lá num cavalinho meio azogado, e esse cavalo morria de medo de passar na ponte, porque pelos buracos assim das tábuas, o cavalo via a água correndo debaixo e não passava nem debaixo de cacete. Aí esse homem chegou lá um dia com o menininho dele montado na garupa, menino de uns 6, 7, 8 anos por aí, na garupa do cavalo. Aí manda o cavalo na ponte, o cavalo não vai. Manda o cavalo não vai. Corta na espora, corta no chicote, o cavalo não vai. E o homem já xingando, nervoso. Aí deu a ideia. Ele botou o menino para puxar o cavalo e pegou uma vara e começou a dar na bunda do cavalo. E o cavalo coxava o rabo entre as pernas e o cacete comendo, e o homem gritando, xingando, e o menino puxando. Aí o menino deu na bestagem de dar uma volta no cabresto assim no braço e esticou mesmo, puxando o cavalo esticado mesmo, e o homem batendo. Aí quando o cavalo viu que não tinha jeito, cansado de tanto apanhar, o cavalo meio que entrou na ponte, pisando meio na ponta do pé. Quando ele fez assim, que ele viu as águas rodando, ele deu um chacoalhado na cabeça de uma vez, para dar uma volta, para voltar. E no que ele fez assim, o cabresto estava amarrado, dado uma volta no braço do menino. O menino perdeu o equilíbrio e o cavalo jogou o menino dentro d'água. E o menino morreu, sumiu o corpinho dele, ninguém nunca achou, ninguém nunca viu. Naquele tempo não tinha bombeiro por aqui para vir, né? O menino rodou nas águas do Ribeirão Samambaia, né? O pai dele depois ficou até demente das ideias, que era um tal de nego bala que eles falavam por aí. Que o menino morreu e a região toda soube naquele tempo, um caso muito triste, né? Esse pode ser um das coisas ou dos causos ou a personagem que gerou a lenda do menino que caminha sobre as águas aqui nessa região da Corumbá 3. Mas tem uma segunda suposição.
Tem um homem que morava ali do outro lado, ele vendeu até a terra dele há pouco tempo, de trás daquele morro lá. Esse homem eu conheci ele, e conheci esse menino. Esse homem tinha um menino, nasceu meio azogado, meio doidado, e ele só tinha um cotozinho na mão, assim. Eu conheço esse menino, cheguei até a brincar com esse menino tem mais ou menos a minha idade, hoje rapando uns 60 anos. Eu brinquei com esse menino. Aí, esse menino tinha um problema, não sei se um espírito baixava nele, ou se era a demência dele mesmo. Ele tava assim, de repente ele dava um grito, "Uah!", e saía azogado assim, a cerca de arame, o que tivesse na frente, ribeirão, ele tocava no mundo. Então o pai dele tinha que estar sempre de olho nele. Porque se desse estender a panela, ele saía doido, azogado, e o que tivesse na frente ele ia, não perdia totalmente a noção. Sabe se é um espírito ruim que descia nele, se era uma doença da cabeça dele, né? Mas era um menino bom, alegre, já estava com uns 10 anos, trabalhadorzinho. Eu lembro até um dia eu fui na casa do pai dele, estava capinando o quintal lá, com uma mão no cabo da enxada e a outra mão, que era só uma pazinha assim, o cotó, ele botava aqui e colava assim no cabo da enxada e capinava. Aí o que que aconteceu? E isso não faz tantos anos, deve ter... Eu tô com 60, deve ter uns 50 anos mais ou menos, foi reformar essa ponte. Aí tava o pai desse menino, mais uns 3 companheiros, lá trocando as tábuas da ponte, tempo de chuva. O ribeirão tava cheio, lá era um barulhão. Só o barulho lá já dá medo. Se você olhar a água lá embaixo, você fica tonto, que era muito alto o paredão, por isso que fez a ponte. E a água passa açoitada mesmo. Aí o pai desse menino, mais uns 3 companheiros lá fazendo a ponte. E o menino, esse que tinha esse problema, por lá, por ali, saracoteando por ali, de repente baixou o espírito nesse menino, ou deu esse negócio ruim na cabeça dele, e ele e deu aquele grito e saiu açoitado, mesmo virado no 70 pro rumo do ribeirão. E o pai dele, um sujeito muito bom, conheci ele, um homem da prosa boa, tem uma risada gostosa, pitava um cigarrão de paia cheiroso. Eu acho que o pai dele é vivo até hoje. Um homem que eu gostava muito dele quando era menino, muito amigo do meu pai, um homem muito gente boa. Rapaz, esse menino saiu açoitado e foi no rumo que ele estava fazendo a ponte e pulou no rio, caiu no rio, afogou, morreu e sumiu. Nesse tempo já tinha bombeiro. Aí os bombeiros veio de Lusiânia, uns 3 ou 4 dias depois acharam o corpinho do menino, mais ou menos por aqui assim, nessa região. E a ponte era 1 quilômetro ou 2 aqui para cima, acharam o corpinho dele por aqui, mais ou menos nesse rumo aqui, onde eu tô agora. Então, esse menino que caminha sobre as águas, essa lenda pode ser esse primeiro menino, pode ser o segundo ou pode ser os 2. Como que nasceu essa lenda do menino que caminhava sobre as águas? Continua daquele tempo, porque depois que esse primeiro menino morreu lá na ponte, os mais antigos contavam que se passasse na ponte de noite, tarde da noite, noite de lua clara, você viu o menino sentado num toco na cabeceira da ponte, às vezes no meio da ponte, às vezes acompanhava a pessoa passando na ponte, os animais entesouravam a orelha e via essa criança lá. E essa lenda ficou meio esquecida. Aí na fabricação aqui da Corumbá 3, do lago, quando a empresa construiu o lago da Corumbá 3, que ele começou a derramar os braços para aqui, para lá, né? Os rios foram entancando, rompendo para cima, tinha uns 3 companheiros, não sei se da empresa ou da fiscalização, rodando aqui na região. À tardezinha, boca da noite. De repente eles viram uma luz muito bonita, uma luz brilhante, e uma criança toda iluminada caminhando sobre as águas, vindo pro rumo deles. Eles pensaram que era um canoeiro, que era um pescador, alguma coisa, depois eles tiveram a consciência que era realmente uma coisa de outro mundo, que não era uma coisa natural, né? Era uma coisa sobrenatural. Eles viram, e tinha um que ficou com medo, os outros 2 fizeram as orações e foram embora para o acampamento, contar lá, os companheiros tudo duvidou, que era medo deles, que era pescador, que era gente andando no lago, que não era nada disso. Mas ficou, os trabalhadores da Corumbá 3 ficou com isso na cabeça. Aí, eu vou contar para vocês como é que eu fiquei sabendo desse caso com todos os detalhes. Essa água aqui da Corumbá 3 derramou na terrinha da minha mãe, que é uns 5 quilômetros aqui para cima. Minha mãe morreu tem menos de 1 ano, ela morreu com 95.
Nesse tempo minha mãe tinha uns 80 anos, mais ou menos, por aí. Aí eu fui com a minha mãe lá na sede dessa empresa que fez o Lago da Corumbá para minha mãe assinar lá o documento liberando a APP, que é a Área de Proteção Permanente. Ela recebeu até uns cobrinhos na época. E nós foi lá. E o homem que atendeu nós, um homem que gosta de história, gosta de caos, viu minha mãe contando um caso e conversando. Minha mãe conversava bem assim, coisa de roça, sabida, era parteira, benzedeira. O homem descobriu aquilo, começou a perguntar à minha mãe as coisas, proseando que a minha mãe perguntou para ela. Falou: Dona Benedita, a senhora conhece lá a lenda, a história do menino, da alma de uma criança, de um anjo que caminha sobre as águas lá na represa que nós fez? Aí minha mãe contou para ele esse caso que eu estou contando agora para vocês. Contou assim: minha mãe gastou lá uma meia hora. O homem botou os dois cotovelinhos assim em cima da mesa e pôs a mão assim, ó. E ficou olhando para minha mãe, e minha mãe deboiou esse caso deste tipinho. Que aconteceu isso, o primeiro menino morreu nessa ponte. Já tinha a lenda do menino que sentava na cabeceira da ponte, que passava na ponte. E depois esse outro menino morreu dessa maneira triste aí, mas com os dois era tudo anjo, que a família deles era boa, as crianças com certeza, né, Deus acolheu, se tornaram anjos e ficou como os protetores da região. Ainda falou com ele: ó, um dia que o senhor for andar lá na canoa, no barco, para o senhor andar lá, para o senhor conhecer lá a região, o senhor pede a benção do menino da ponte. Esse menino, para nós, ele é um santo, lá da região de lá em Santana, em Lusiânia, conhecido como o Anjo da Ponte. Na ideia da minha mãe, na história que ela contou, e de muitas outras pessoas mais velhas aqui da região, esse menino se tornou um santo, é o Santo da Ponte. Essa ponte tem até hoje, está numa fazenda aqui para cima. O dono dessa fazenda era um homem chamado Paulo, que eu conheci ele. Só que esse Paulo veio depois dessa primeira história, que o menino morreu na ponte, estava fazendo a primeira ponte, né? Mas eu lembro dele, comprou fazenda, acho que os filhos dele têm até terra aí, a terra é até dos filhos dele hoje. Essa ponte está lá dormindo debaixo das águas e guardando esse caos que eu estou contando para vocês. Aí o homem falou com a minha mãe, falou: Dona Benedita, os rapazes viu lá a primeira vez que foi lá no lago e outras pessoas também já viram. Então eu acredito nessas coisas antigas, eu acredito nessas coisas tudo, eu sou católico, eu acredito muito. Então, Dona Benedita, eu acredito certeza que muitas outras pessoas já viram essa luz lá e esse menino caminhando sobre as águas com a luz muito bonita em volta dele, ele de branco, um formato de um anjo, né? Com asas, do jeito do menino com a criança, um anjo, desse jeito que a gente vê nos retratos, a gente imagina. Cada um de nós tem na mente o jeito que é um anjo, né? De branco, daquele jeito. Falou: esse anjo realmente anda por lá. E muitos outros pescadores da região, eu ando por aqui, mas nunca vi. Mas sempre eu peço a proteção pro anjo da ponte. Quando eu cheguei aqui agora, eu tô sozinho aqui, só eu, Deus, a natureza, olhando pro lago. Para contar o caos aqui, eu já pedi para Deus e pedi licença e proteção pro anjo da ponte, pro menino da ponte. É uma história simplória, mas uma história que tem um grande fundo de verdade. Se você gostou do caos, você espalha para os seus parentes, para os seus amigos. E assim a cultura do caos caipira vai rompendo Brasil lá fora. Ora galopeia, ora troteia, ora dá um esquipadinho, mas não pode morrer a cultura do caos, né? A cultura das histórias de antigamente, da cultura, né? Hoje essas coisas quase não aparecem, que o povo hoje duvida de tudo, quer filmar tudo, quer tirar retrato de tudo. Se você não mostrar uma filmagem ou não mostrar um retrato, o povo não acredita. Mas eu acredito, porque muita gente que não mente, muita gente que fala a verdade, dos mais antigos, e até pessoas que agora há pouco tempo. Tem um homem que pescou aqui tem uns 2 meses, mais ou menos. Ele estava pescando um pouco para cima dessa região aqui. Ele estava na margem do outro lado do lago, que é a terra dos parentes dele. Quando ele olhou para cá, ele viu aquela luz mais bonita, brilhando, como se fosse uma lanterna apontada do céu para o rumo da água. E um menino, uma criança, né? Aí, sei lá, de uns 8, 9 anos, caminhando naquela claridade da luz sobre as águas, indo rumo a ele.
Ele firmou os olhos ali, ele estava com o telefone celular, já abaixou na canoa para pegar o telefone. Quando ele levantou para ligar o telefone, para filmar, ele não viu mais nada. Mas era um homem que eu conheci, ele não é homem de mentira, ele não ia inventar isso. Ele contou e foi mais uma confirmação que o menino que caminha sobre as águas aqui no Lago da Corumbá 3, na fazenda Lar de Santana, aqui por rumo de Lusiânia, é uma história verdadeira. E falando em Lusiânia, eu nasci nesse município, não moro aqui já há muitos anos, mas eu sempre venho rever as minhas origens. Estou aqui no sítio do Santino. Santino é o Santino Borges, um menino bom, um amigo meu de infância. Eu vim visitar ele aqui no sítiozinho dele e pedi ele autorização para vir aqui contar esse caos. Eu sou aqui da região de Lusiânia, gosto muito daqui e quero mostrar uma coisa para vocês muito boa que a nossa região tem. Toda casa que você for na região de Lusiânia, você vai achar esse café, ó. Você chegou numa casa aqui nos Borges, lá em Santana, aqui no município de Lusiânia, você vai sentir um cheiro de um café diferente. A dona da casa fazendo um cafezinho para agradar, é sempre esse café aqui, o café Lusiânia. Eu conheço esse café desde que ele é muito mais velho que eu, né? Eu fui nascido e criado comendo biscoito de porvir e tomando café Lusiânia. Eu não ganho nada para isso, aqui no meu canal. Eu pego as coisas que eu gosto, os produtos que eu uso, os produtos que eu admiro e vou contar um caso, não me custa nada falar de uma coisa que é boa. Vocês nunca vão ver no meu canal aqui eu falar de um produto ou de uma coisa que eu não conheço, uma coisa que não é boa. Eu moro em Brasília, toda vez que eu venho em Lusiânia, a primeira compra que eu faço em Lusiânia é o café Lusiânia para me levar, para me beber lá em casa. E aqui na região, toda casa que você chegar, ó, que você parar na porta, logo você vai sentir o cheiro do café que o povo está fazendo e te garanto que é isso aqui, ó, café Lusiânia. Quando você andar por aqui pela região, procura nesses mercados, armazém de Lusiânia, aqui na região, Maneiratuba, essas currutelas por aqui, tudo você vai achar esse café, você pode beber, você vai comprovar o que eu tô falando. Você pode até pensar que o meu caso é meio mentiroso, às vezes foge da verdade, mas esse produto aqui não. Esse aqui, se você beber, você não vai duvidar nunca mais do que eu tô falando. Um grande abraço, se você gostou, compartilhe o vídeo com seus parentes, com seus amigos. Não vamos deixar a cultura do caos do caipira morrer. Um grande abraço, a filmagem aqui não ficou muito boa, tô na mata, coloquei o telefone no galho de uma árvore aqui, né? Você está vendo aqui que tá natural, eu não edito os meus vídeos. Primeiro que eu não sei editar, eu também gosto do trem assim, natural, né? Para vocês sentir realmente, olhar nos meus olhos e acreditar ou não naquilo que eu tô contando para vocês. Que Deus abençoe a todos, que o anjo do menino da ponte abençoe toda a região, abençoe os familiares dele, abençoe toda o povo aqui da nossa região e mais uma vez que Deus abençoe a nossa região e que o menino da ponte, o anjo da ponte, lá junto com Deus, abençoe todo o povo da Fazenda Lar de Santana, Fazenda Cachoeira, aqui da nossa região. Com a bênção de Deus e do menino da ponte, do anjo da ponte, encerra aqui mais um Caos Caipira. Vou subir lá pro Santino, ele vai fazer um cafezinho em Lusiânia para nós beber.